Meus irmãos, olha que bênção, né? Então, assim, a gente vai propor um desafio aqui. Para o próximo culto, outra família vai se manifestar para estar louvando ao Senhor aqui em família. Amém? Vocês vão se planejando aí, a gente vai organizando. Para o próximo culto que a gente tiver, a gente vai ter um tempinho a mais. Você vai planejar aí com a sua família de vir aqui fazer igual o irmão Diogo fez com a família e adorar o Senhor. Meus irmãos, agora a minha família, que é a minha esposa, você sabe, irmãos, isso é verdade. O homem e uma mulher, quando casa, constitui uma. Ela é minha família, né, irmãos? A minha família está com a oportunidade, minha querida esposa. Amém? Amém, glória a Deus. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos ao nosso momento, reflexão do culto dessa noite. Peço o Douglas que já agilize para a gente. Peço a atenção de todos. Nós vamos assistir um vídeo rápido, irmãos, mas que exige um pouco de atenção, porque ele tem imagem, né? Tem um fundo musical, mas não tem áudio. Então, peço a atenção de todos para a gente poder estar assistindo esse vídeo.
Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que nós mais lutamos, nós mais brigamos nessa vida, desde o momento em que nascemos, é pela nossa independência, pela nossa autonomia. E quando a gente chega na terminalidade da vida, nós perdemos aquilo que mais lutamos, a independência e a autonomia. Hoje nós atendemos o nosso telefone, nós saímos para pagar nossas contas, nós gerimos o nosso dinheiro, nós tomamos banho sozinhos, comemos sozinhos. Mas vai chegar um momento da vida que nós precisaremos ceder o nosso corpo ao cuidado de alguém. Talvez dos nossos filhos, talvez do nosso cônjuge, até mesmo porque para a gente morrer, a gente precisa adoecer. Claro, salvo os casos de desastre, acidente. Fora isso, faz parte do viver adoecer. E não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos servos de Deus, que nós não vamos enfrentar o adoecimento. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus adoecem e morrem. Então faz parte da nossa vida enfrentar a terminalidade da vida, enfrentar o adoecimento. E neste processo de envelhecimento, de adoecimento, com quem nós poderemos contar? Quem vai estar ao nosso lado na terminalidade da vida? Não é um robô, como mostrou ali no vídeo. Aquela senhora não tinha mais com quem contar. Quem estará ao nosso lado nesse momento de adoecimento, de terminalidade de vida, é a nossa família. É um marido que agora vai cuidar de sua esposa, porque por algum motivo ela veio adoecer primeiro que ele, e aí ele vai abrir mão de tudo e vai cuidar dela. É um filho que agora se transforma em cuidador dos próprios pais, porque estes agora já não conseguem cuidar de si mesmo. Então, instala-se novamente um processo de interdependência, onde agora um é o cuidador e o outro é o ser cuidado. E todos nós caminharemos para esse processo. Todos nós caminharemos para o envelhecimento, para o adoecimento e para uma possível morte. Então, fica uma reflexão nessa noite, nesse culto da família. Valorize com intensidade quem está ao seu lado hoje, para que amanhã você possa desfrutar de um cuidado intenso por parte de quem você cuidou a vida toda. Cuide bem hoje, para que amanhã você possa receber também um bom cuidado. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, irmão. E por tudo que Ele ainda vai fazer, não é verdade? Eu quero fazer uma leitura bíblica com os irmãos. Eu ia fazer duas leituras, né, irmão? Mas já foi lida a palavra inicial, que era o que eu tinha separado, né? Mas a gente ainda vai pegar um gancho da palavra inicial em nome de Jesus, amém? Livro de 1 Timóteo, capítulo 5, irmãos. E o versículo 8, somente o versículo 8. Todo mundo achar aí? Os irmãos bons de Bíblia? 1 Timóteo 5, 8. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Só vou ler um versículo. 1 Timóteo 5, versículo 8, diz assim, olha: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior
do que o infiel. Amém? Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por este trabalho, irmão, que na verdade foi uma ideia mesmo do irmão Marcos, mas a irmã Eula, né, de fazermos esse trabalho. E a gente achou por bem que seria saudável para a igreja. Porque família, quando se fala de família, a gente se fala do princípio, da base de tudo, né? Família foi Deus que constituiu lá no Jardim do Éden. Quando criou Adão e criou Eva, uniu os dois, e como já foi dito aqui pelo irmão Marcos, né? Começa a primeira família. A família começa num matrimônio, num casamento. Não é verdade? A família começa quando um homem e uma mulher decidem se casar. A palavra que foi lida aqui inicialmente, ela fala exatamente sobre a decisão de Josué com relação ao povo. Quando Josué diz para o povo: olha, o que te parece bem aí? Que vocês sirvam a outros deuses? Que vocês fiquem aí para servir outros deuses? Tudo bem, a escolha é sua, irmãos. O que Josué estava dizendo para o povo assim: você tem todo o direito de escolher. Mas aí ele deixa a sua posição, dizendo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe que a palavra do povo para Josué foi exatamente afirmando para Josué: não, Josué, de maneira nenhuma nós vamos deixar o nosso Deus, de maneira nenhuma vamos servir a outro Deus, nós vamos valorizar a esse Deus, vamos servir a esse Deus pelo que Ele fez por nós, porque foi Ele que nos tirou da escravidão, foi Ele que nos libertou, foi Ele que fez sinais e maravilhas. Então, Josué, nós decidimos, nós vamos servir ao nosso Deus. Mas a história, irmãos, Josué logo depois ele vem a falecer, ele morreu com 110 anos. A história diz que tempos para frente, o povo, e até hoje isso acontece, volta a transgredir contra Deus, volta a pecar contra Deus. E aí a gente começa a perceber, igreja do Senhor, que muitas das vezes a palavra não coincide com a atitude, a palavra não está coincidindo com o que estão falando, a palavra não está coincidindo, com o que estão fazendo. Se eu perguntar nessa noite aqui, quem ama Deus, todo mundo vai levantar a mão e dizer que ama Deus. Se eu perguntar nessa noite aqui, quem vai para o céu, todo mundo levanta a mão e diz que vai para o céu. Se eu perguntar aqui como está a tua casa, todo mundo vai dizer que a tua casa é uma bênção. Mas aí o que nós temos que parar para perceber, igreja, é se estamos trabalhando para essa casa ser uma bênção. Família é base, é estrutura, a família é tudo. Quando o apóstolo Paulo escreve para o jovem Timóteo, é exatamente isso, para que ele possa entender e valorizar que por mais que a obra de Deus seja necessária, por mais que temos que pregar o evangelho, por mais que temos que trabalhar para Jesus, por mais que a obra é carente, nunca podemos esquecer dos cuidados familiares, nunca podemos esquecer dos cuidados da família, do cuidado familiar. E Paulo vai dizer para Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente o da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.
Às vezes nós preocupamos em ganhar um drogado para Jesus, e louvado seja Deus, isso é bom. Preocupamos em ganhar um alcoólatra para Jesus, louvado seja Deus, isso é bom. Uma prostituta para Jesus, isso é maravilhoso. Mas esquecemos de ganhar o nosso filho para Jesus. Esquecemos de ganhar o nosso esposo para Jesus. Esquecemos de ganhar a nossa esposa para Jesus. Esquecemos dos ensinamentos. Quando a Bíblia diz em Provérbios, se não me falha a memória, 26:6, se eu não estou enganado, ensina o teu filho no caminho em que se deve andar, para que depois de grande, ele não se desvia dele. Você percebe que a palavra não dá data, não dá idade para a criança. Fala seu filho. Eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho outro de 15, e eu tenho que parar de ensinar eles, irmão? Eu tenho que parar de orientar eles? Não. Ensina o seu filho no caminho, mostrando. Talvez seu filho nunca orou, porque nunca te viu orar. Talvez seu filho nunca leu uma Bíblia, porque nunca te viu ler. Talvez seu filho não glorifica a Deus, porque nunca te viu glorificar. E às vezes, igreja, nós não percebemos, mas as famílias, lamentavelmente, têm sido destruídas, e não só lá fora, às vezes dentro da casa de Deus. Não só lá fora, mas aqui dentro também. E quando Paulo vai dizer assim, olha, Timóteo, no começo do livro, irmão, você vai perceber Paulo orientando Timóteo, e algumas circunstâncias dizendo para ele, procura apresentar-te a Deus, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, e não tem do que se envergonhar. Você vê Paulo ensinando Timóteo os compromissos da fé, os compromissos da casa de Deus. Mas no capítulo 5, ele orienta a Timóteo, dizendo, Timóteo, por mais que a obra precisa de você, não esqueça da sua família. Por mais que a obra precisa de você, não esqueça da sua família. Por mais que a igreja tenha necessidade do seu conhecimento, da sua dedicação, não esqueça da sua família, Timóteo. Porque não vai adiantar você ganhar o drogado e ver seu filho na ruína, Timóteo. Não vai adiantar você ganhar, Timóteo, a prostituta e ver sua filha no pecado, Timóteo. Não vai adiantar, Timóteo, você ser considerado um grande homem de Deus e um péssimo pai, Timóteo. Não vai valer de nada, Timóteo, você ser considerado um grande apóstolo, mas um péssimo pai de família. Quer ver um homem na Bíblia, irmão, cuja Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus? Davi. Davi foi um exemplo de rei, ao ponto que até hoje Israel, a bandeira de Israel, tem a estrela de Davi. Davi foi um grande rei, venceu grandes batalhas, deu grandes demonstrações de fé, uma delas vencer Golias e outras demais batalhas. Deu grande ensinamento de como confiar em Deus. Mas Davi foi um péssimo pai. Davi não soube administrar a sua casa. Davi administrou um país, uma cidade, uma nação, mas não conseguiu administrar seus filhos, suas esposas, sua casa. Davi tinha sabedoria para vencer guerra, mas não conseguiu vencer os conflitos dentro de casa. Davi tinha sabedoria, irmãos, para fazer o povo de Israel avançar, mas não soube fazer seus filhos evoluir. Davi tinha entendimento para demonstrar fé e fazer com que o povo servisse a Deus, mas não conseguiu convencer os seus filhos de ser fiel a Deus. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que a família está sendo muito atacada com ideologias, com muitos pensamentos, com muitos raciocínios que não condiz com a palavra de Deus.
que não se alinha com o que Deus quer. E aí a gente se pergunta, a culpa é de quem? De quem será a culpa? Minha, sua. Uma certa feita, um professor, irmãos, de uma faculdade, muito sábio, porém ateu, olhando para sua classe cheia de jovens, assim como a igreja aqui nessa noite, e ele escolhe um jovem, o mais simples, o mais humilde, e ele faz uma pergunta para esse jovem e diz assim: você crê em Deus? E o jovem diz: sim, professor, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E o professor então, com um sorriso irônico, pergunta para ele de novo: então, você crê que Deus fez todas as coisas? Que Deus criou tudo? Ele: sim, professor, eu creio que Deus criou todas as coisas, que Deus fez todas as coisas. E então o professor diz para ele: então Deus é responsável por criar o mal. Deus criou o mal, e a maldade que se espalha por essa terra é responsabilidade dele. Aí levanta um outro aluno lá atrás e diz: professor, posso fazer uma colocação? Pode. Posso lhe fazer uma pergunta? Ele: pode. O senhor crê no frio? Ele: claro que eu creio no frio. O frio existe. Eu creio no frio. E esse aluno diz: professor, o frio, na verdade, ele só existe, segundo a ciência, na ausência do calor. Quando o calor se ausenta, a temperatura baixa, e aí se denomina-se o frio. O frio só existe por causa da ausência do calor, professor. E o professor concordou, e ele: posso lhe fazer outra pergunta? Ele: sim. O senhor crê em Deus? Deus existe? Ele: é claro que não. Por causa da maldade. Olha quantas famílias destruídas, quantas vidas arruinadas, quantas coisas estão destruídas. Aí o aluno responde: professor, o mal só existe na ausência do amor. O mal, ele só existe, professor, por causa da ausência do amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então as coisas ruins só acontecem, professor, por causa da ausência de Deus. As coisas ruins acontecem, professor, porque está faltando a presença de Deus. Porque se tivesse mais Deus, se tivesse mais a presença de Deus, o mal não existiria. Aí o reitor da universidade estava presente e pergunta para esse jovem: jovem, qual que é o seu nome? E ele diz: Albert Einstein. É isso mesmo o nome dele? É isso mesmo? Einstein. Albert Einstein. Quem é esse camarada, irmão? Maior cientista, é isso mesmo? Da história. Você percebeu que você pode estar criando o maior pregador da história dentro da sua casa, irmão? Você percebeu que você pode estar criando um vaso na mão de Deus dentro da sua casa? Você pode perceber dentro dessa história que o seu filho hoje para você pode ser o que você quiser, mas para Deus amanhã ele pode ser uma atalaia na mão dele. Você percebeu a base da família, a importância da família, que você pode estar criando um filho, mas para Deus você está criando um profeta. Você percebeu, igreja, que você pode simplesmente estar criando o seu filho, mas Deus está dizendo para você: não, você está criando um profeta para ser vaso na minha mão.
Você pode simplesmente achar que está criando uma criança. Então, quando a Bíblia te orienta e o povo diz para Josué: Josué, nós vamos obedecer à voz de Deus, nós vamos servir a Deus e vamos obedecer. Então obedeça essa voz, porque o mal só vai existir na ausência de Deus. Mas se você permanecer em Deus, na presença de Deus, e deixar que Deus domine dentro do seu lar, não existirá mal sobre o seu lar, irmãos, sobre a sua família. Isso não quer dizer que você não vai chorar, isso não quer dizer que você não vai ter luta, isso não quer dizer que seus filhos nunca vão adoecer. Já foi falado aqui, todos nós somos sujeitos a isso. Eu vi uma irmã que postou algo no Facebook, eu achei até interessante, quando estava estudando essa parte, porque nós somos sujeitos, e a irmã Eula até falou que somos sujeitos a essas coisas. E a frase que ela postou diz assim: o sol, diz a Bíblia, nasce para todos, para o ímpio e para o justo, mas a sombra do onipotente é só para quem espera no Senhor, irmãos. A sombra do onipotente é só para quem tem a presença de Deus. A sombra do onipotente é só para quem confia no Senhor. E uma vez nós vimos um irmão pregando aqui, o que significa a sombra do onipotente? Significa proteção. É por isso que o Salmo vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Por que descansará? Porque o Senhor vai cuidar, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai zelar. Mas faça a sua parte. Cuide da família. Você pode observar dentro dos reinos de Israel, quando Davi morreu, seu filho foi sucessor. E assim foi, irmão, em toda a monarquia de Israel. Quando um rei morria, quem substituía o rei? Seu filho mais velho. O substituto do rei sempre saía da sua família. A vida é passageira, e eu tenho que criar o meu substituto. Eu tenho que ensinar o meu substituto, porque um dia vai chegar na minha vida em que eu não vou dar conta de pregar mais a palavra, mas eu tenho que criar o substituto para continuar a boa obra. Vai chegar um dia que eu não terei condições de estar na direção de uma igreja, mas eu tenho que criar um substituto para dar continuidade à obra de Deus. Vai chegar um dia que vai me faltar voz para dar glória a Deus, mas eu tenho que criar o meu substituto para ele poder continuar glorificando o nome do Senhor. Você não percebeu, mas Deus nos deu já um ministério quando nascemos, o ministério da família. Lá dentro da casa do irmão Marcos, ele é o pastor dessa família, ele é o pastor dessa igreja. Lá dentro da minha casa eu sou o pastor, lá dentro da casa do irmão Sandro ele é o pastor da sua casa, e assim sucessivamente. Lá dentro da sua casa você é a pastora da sua casa, é administradora. Deus já te deu um ministério para cuidar, e o ministério, as almas que você tem que zelar é a sua família. Isso inclui o cuidado dos filhos para com os pais. Isso inclui o cuidado dos filhos para com os pais, porque muitos casam e abandonam seus pais, viram as costas, não se preocupa mais. Diz um pregador que a vida termina do mesmo jeito que começa. Quando nós nascemos, nós precisamos dos nossos pais pegar na nossa mão para nos ensinar a andar. Por algum tempo usamos até o tal do andador, não é isso que tem hoje? Não é verdade? Por um tempo, os nossos pais tiveram que colocar comida na nossa boca. E às vezes, quando nós chegamos a uma certa idade, o que vamos precisar para apoiar? Um andador. E tem hora que vamos precisar ser alimentados, porque a vida termina do mesmo jeito que começa.
E a Bíblia nos orienta assim, olha, para a família, que os pais têm que ensinar os filhos e os filhos têm que honrar os pais. Honra o teu pai e tua mãe. Não é porque você casou que você tem que abandoná-los. Claro que quando casamos, formamos uma outra família. A Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa, serão ambos uma só carne. Mas a Bíblia não diz assim: abandonará o seu pai e sua mãe. Deixará, você vai formar um outro lar, uma nova família. Mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Se você quer bem sucedido na sua vida, no seu casamento, honra teu pai e tua mãe. Se você quer as bênçãos de Deus, honra teu pai e tua mãe. Se você quer que Deus abençoe um dia a sua família, honre a sua. Só que sabe o que acontece, irmãos? Lamentavelmente, estamos como os filhos de Israel. Falamos que vamos servir a Deus, falamos que nunca vamos abandonar a Deus, falamos que decidimos servir a Deus e ouvir a voz do Senhor. O tempo passa e esquecemos disso. Trocamos Deus por outras coisas. Trocamos Deus por alguns outros a fazer. Hoje tivemos uma um culto de Santa Ceia, e onde Deus também nos falou exatamente sobre isso, que Ele não está sendo mais prioridade. Se Deus não for prioridade na minha vida, vai me faltar sabedoria para a minha família. Porque filho é o seguinte, irmão, por mais que sejamos velhos, nunca deixamos de buscar conselhos do Pai. Por mais que sejamos casados, nunca deixamos de buscar conselhos dos pais. Eu até o último dia de vida da minha mãe, eu sempre busquei conselho com ela. Sempre fui lá, sempre ouvi conselho da parte dela. Porque por mais que cresçamos e formamos a nossa família, dependemos ainda do conselho dos pais. E a família não pode ser dilacerada, ela não pode ser dividida. O ciclo da família continua. E o que Deus quer que nós, irmãos, aprendamos nessa noite, que quanto mais você valorizar a sua família e tiver mais a presença de Deus, quanto mais a presença de Deus dentro do seu lar, menos terá ausência do mal. Quanto mais você tirar um tempo para ler a Bíblia com seus filhos, menos seus filhos vai aprender o que o diabo está ensinando lá fora. Quanto mais você tirar um tempo para orar com seus filhos, mais será guardado. Nós falamos que vamos servir a Deus, nós falamos que vamos obedecer a Deus, nós falamos que vamos ouvir a voz de Deus, mas ignoramos esses detalhes, que na verdade são pequenos aos nossos olhos, mas é a grande oportunidade que o inimigo sempre quis para destruir famílias, porque ele sabe que a ausência do amor de Deus aumenta a presença do mal. Ele sabe que o mal não foi criado, ele só existe por causa da ausência do amor de Deus. Aí muita gente pode dizer: pastor, mas servir a Deus aonde eu sirvo é muito difícil. Talvez eu sou o único que aceitei Jesus, talvez lá na minha casa são poucos cristãos, a maioria ainda não serve, então isso se torna difícil. Irmãos, não se torna difícil servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Adão e Eva pecou estando eles no paraíso. Lúcifer pecou estando ele no céu. Não é o lugar que estamos que vai definir a nossa fé, mas é a nossa fé que define o lugar em que estamos.
Não é o lugar que nos impede de servir a Deus, é pelo contrário, irmãos. É no lugar que estamos que temos que mostrar que Deus existe. E o melhor lugar para mostrar a existência de Deus, na sua família. Porque quando se prega um evangelho, e eu já vi muito isso acontecer, irmãos, na minha caminhada aí, não se fala ao púlpito assim, né? Ao público. Mas quando termina o culto, eu vejo muita gente falando, fulano está pregando, você precisa ver o filho dele. Fulano está aí pregando, você precisa ver a casa dele. Isso é triste, irmão. Porque a gente tem que pegar o conselho de Paulo para Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente o da sua família, esse negou a fé, Timóteo. E ele é considerado pior do que o infiel. Falamos como povo de Israel, vamos servir a Deus, nunca vamos abandonar, vamos ouvir a voz de Deus. Mas vejo muitos pais que não trazem seus filhos para a escola dominical, com a desculpa de que tadinho, acordar ele cedo. Mas engraçado que às vezes o pai levanta o filho cedo para levar ele numa quadrilha, festa junina ou alguma outra festa. Você talvez não percebeu, irmãos, que você está criando, você pode estar criando um grande pregador do amanhã. Você talvez não percebeu que Deus colocou da sua árvore genealógica, levantou um para ser diferença nesse mundo. Você talvez não percebeu, mas da sua árvore genealógica vai sair um que se tornará profeta nessa terra. Você talvez não percebeu, mas das suas raízes Deus pode tirar um fruto que vai produzir sobre essa terra. Então zele da sua família, não só como seus filhos, mas zele daquela criança, dos seus filhos, por mais idade que ele tenha, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua família, sabendo que um dia Deus pode requerer e usá-lo como profeta na casa do Senhor. Nasci num lar, irmãos, onde meu pai e minha mãe eram alcoólatras. Nasci num lar, irmão, onde prevalecia a minha família, o costume de ir em macumba, em despacho, essas coisas. Nasci num lar, irmãos, aonde a gente nunca conheceu a Deus, dentro de uma idolatria, dentro da bebida, dentro de crimes cometidos. Mas da raiz de uma família tão desconcertada, Deus decide separar alguém para falar do amor de Deus. E eu louvo a Deus que a última vez que minha mãe pregou sobre esse altar, ela expressou uma palavra e diz: hoje posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque não importa como você começou, irmão, o importante é como você vai terminar. Minha mãe começou como alcoólatra, mas terminou como profeta de Deus. Ela começou no bar, mas terminou na casa do Senhor. Ela começou bêbada, mas terminou cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem que entender que a sua família foi escolhida para ser vaso de honra na mão do Senhor. Hoje ela pode ser uma família distorcida, seus filhos distorcidos, uma família que não está segundo o coração de Deus. Mas não se preocupe, continue ensinando, continue orando, continue sendo exemplo, porque de lá de dentro Deus pode fazer um grande milagre acontecer. Não importa como começou, importa como vamos terminar. No começo meu pai e minha mãe nunca nos ensinou nada, mas no fim minha mãe sempre reuniu a gente e disseram para a gente: cuide-se da sua salvação, Jesus está voltando.
Sempre almoçávamos aos domingos com ela. Ela dizia: prepare meus filhos, não saia da igreja, porque Jesus está voltando. Aconteça o que acontecer, meus filhos, nunca largue Jesus, nunca abandone a fé, porque Jesus está voltando. Família é tudo, irmão. Família é tudo. E como foi dito ali no vídeo, Tiago 4,14, a nossa vida é como um vapor, que hoje existe, e amanhã deixa de existir. As pessoas se vão. As pessoas se vão. E quando ela se vai, resta só a saudade. Mas o ensinamento continua. Não podemos abraçar quem amávamos ontem mais, mas podemos todo dia meditar: nunca abandone Jesus. Jesus está voltando. Possamos dormir meditando: nunca largue Jesus, aconteça o que acontecer, não largue Jesus, porque Jesus está voltando. Seja o pilar da sua casa, seja o servo de Deus da sua casa, ou converse, cobre dos seus filhos. Nunca vim para a igreja e deixei meus filhos para trás, irmão. Tem hora que eles falam que eu sou até chato demais, mas eu nunca abri mão de deixar eles em casa. Nunca. Ensina seu filho anda comigo, meu filho. Você pode não ser pastor no amanhã, mas anda comigo. Você pode não ser pregador, mas ande comigo. Porque, irmãos, a virtude de ir para o céu não é para quem prega, não é para quem ser pastor. A virtude do céu é para quem é santo. Então ande comigo, segue meus conselhos, obedeça a palavra de Deus, ore comigo, leia a Bíblia comigo. Você pode não ser pregador, mas tem que ser santo. Você pode não ser pastor amanhã, mas tem que ser santo. Você pode não exercer nenhum ministério amanhã, mas precisa exercer a santidade. E a santidade é que leva para o céu, não é o cargo eclesiástico, é a santidade que leva para o céu. Às vezes você não presta atenção. Estamos como o povo de Israel. Apresentamos as nossas crianças a Deus e dizemos para Deus: Deus, eu vou criar meu filho no caminho do Evangelho. E quando ele começa a crescer, nem nós viemos mais. Nem nós viemos mais. A Bíblia diz um versículo que Deus corrige e exorta a todos quanto amam, para não sermos condenados com o mundo. E hoje os pais têm medo de corrigir os filhos. Não faça isso não, irmão. A Bíblia diz assim: castiga seu filho com vara, porque fazendo isso ele não morrerá, e tu estará livrando a alma dele do inferno. Tem muitos pais jogando a responsabilidade para Deus. A responsabilidade é sua. Tem muitos pais que falam: vou pôr na mão de Deus. Não, está na sua mão. Deus já pôs na sua. Não devolve para ele não. Cria, ensina seu filho, aprenda a amar a Deus. Segue o conselho de Josué. Você é livre, você pode escolher. Se vocês querem voltar e servir a outros deuses, se vocês querem voltar e servir a deuses estranhos, o direito é seu. Mas Josué diz: eu e minha casa. Porque Josué está dizendo assim: eu sou responsável pela minha família, eu sou responsável pelo bem-estar da minha casa. Ele não está dizendo eu sozinho, eu servirei ao Senhor. Ele está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, amém?